Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Maurício Silva de História. A gente vai aqui para mais uma aula de revisão aqui do Colégio Universo, tá? E o tema de hoje é sobre Grécia Antiga, com destaque para a cidadania na Grécia Antiga, que é o principal tópico, né, a principal habilidade na prova do Enem, é que o aluno entenda as questões de ordem de cidadania, em especial em Atenas. Então, antes que a gente passe para as questões, é necessário que a gente entenda as principais condições que tornavam uma pessoa cidadã na Grécia Antiga, no caso em Atenas, né? Então, só relembrando, o que torna alguém um cidadão em Atenas é o fato dele ser filho de pai e mãe ateniense, é importante isso, não pode ser estrangeiro, tá? Tem que ser homem, maior de 18 anos. Nesse sentido, as mulheres estão excluídas, né? E escravos também são excluídos. Então, a menor parte da população de Atenas é que é, de fato, considerada cidadã à época da democracia, tá bom? Então, só revisando, fazendo um checklist rapidamente, para a gente poder revisar esse tópico cidadania, que aparece muito na prova do Enem, tá? Então, vamos lá. O que torna alguém um cidadão é o fato de ser homem, a partir de 18 anos, filho de pai e mãe ateniense, né, ter uma vida comunitária pública em Atenas, não pode ser estrangeiro, escravo também, né, é excluído, porque o escravo não é considerado um cidadão. No mundo antigo, o escravo é considerado um objeto, que pode ser dado, comprado, vendido, penhorado, alugado, né? Então o escravo está excluído da cidadania. E, mais uma vez, reforçando, as mulheres também. Vale falar que, para ser cidadão, é necessário que o indivíduo participe da vida pública, porque no mundo antigo não existe a vida privada como essa que nós conhecemos a partir do século XVIII, que é uma vida burguesa. Então, o mundo antigo se destaca pela vida pública. O homem se faz político atuando publicamente na comunidade, na polis ateniense, né? E outras polis também, mas aqui com destaque para a polis ateniense. Então, a partir desses princípios, desses conceitos, o aluno já consegue analisar e interpretar as questões, no caso, de cidadania, tá? Então, vamos agora aqui para a primeira questão, que a gente já analisa, a gente lê e vai apontando erros e acertos aqui com vocês, tá bom? Por exemplo, a primeira questão diz assim: uma característica da polis é o cunho de plena publicidade dada às manifestações, tá? Mais importante da vida social. Então aqui eu vou grifar a vida social, porque a vida é pública, tá? Na cidadania em Atenas, em especial. Pode-se mesmo dizer que a polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público. Mais uma vez eu vou grifar aqui o domínio público. Nos dois sentidos diferentes, mas solidários do termo, né? Um setor de interesse comum opondo-se aos assuntos privados, tá? Práticas abertas. Vou grifar aqui práticas abertas também para vocês. Então o texto vem reforçando que para ser cidadão é necessário ter uma vida pública na polis, tá? O que mais aqui que diz? Estabelecida em pleno dia, opondo-se aos processos secretos. A cultura grega constitui-se dando um círculo sempre mais amplo, finalmente ao demos todo, né? O acesso ao mundo espiritual, reservado no início de uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal. Tá? Então, o texto aponta justamente para esse princípio público do qual o cidadão tem que fazer parte. Aí vem agora o enunciado, né, pessoal? O advento da polis, com as mudanças descritas no texto, mudanças, eu vou grifar aqui mudanças, porque a polis, ela institui mudanças no sentido de convívio social, em especial em Atenas, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo, que resultou em que essas mudanças? Obviamente que a gente está vendo aqui que essas mudanças na polis consistiu, né, numa ampliação da participação do cidadão. Então você que já fez a questão, com certeza já praticou, tá? Chegou facilmente à alternativa A, que é a alternativa correta, que é a extensão participativa dos cidadãos, no caso, na vida comunitária e na sociedade. Tá? Vamos agora marcar aqui os erros para que vocês também tenham uma clareza
bem intensa disso, né? O erro da B, elevação financeira. A temática do texto, gente, não é financeira. Bora relembrar que sempre a gente insiste em sala de aula que geralmente os textos abordam três temáticas. Ou é a temática política, como o texto está abordando, ou a temática de cunho de relações de trabalho, ou a temática de cunho religioso. São os três tópicos que o historiador trabalha. Então, o texto não trata de questão financeira, na B, está errada. O texto não fala de nobreza urbana, tá certo? Fala da participação da vida pública e não aborda a nobreza. O erro da D, assuntos monárquicos, tá? Então, não se trata da monarquia, trata-se da democracia, no caso em Atenas. E o erro da E, por último, instauração de uma comunidade igualitária, tá? A democracia não é igualitária, isso é importante posicionar, tá? Mulheres estão excluídas, estrangeiros estão excluídos e escravos também, tá? Então, eu com certeza acredito que vocês tenham acertado essa questão, que ela é considerada de nível fácil, tá? E as fáceis a gente não pode errar, tá bom? Vai mais uma. Vamos lá, bora pegar mais aqui, segunda questão. Tá aí no nosso material, vocês podem acompanhar também. O cidadão não é cidadão pelo fato de ser estabelecido em algum lugar, pois os estrangeiros e os escravos também são estabelecidos. Quer dizer, os estrangeiros e os escravos são estabelecidos. Eles estão na polis, eles estão em Atenas, né? Mas, no entanto, não são cidadãos. Tem uma palavra, cidadão é aquele que pode ser juiz e magistrado. E quem é que pode ser juiz e magistrado em Atenas? Somente homens, vamos insistir nisso, né, para ficar bem na nossa cabeça. Homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Esses é que podem ser juízes e magistrados, tal como o texto de Aristóteles aponta. Vamos agora ao enunciado. Aristóteles, filósofo da Antiguidade Grega, refere-se à noção de cidadania aplicável, sobretudo à democracia ateniense. Vou grifar aqui democracia ateniense, que é principalmente o que o Enem aborda, é a democracia ateniense, tá, gente? É o que está no nosso programa, é o que vem historicamente nas nossas provas do Enem. Então, aborda o que esse texto? Vamos ver a letra A. Confere poderes ditatoriais. Opa, ditatoriais não, né, pessoal? Tá? Então, a democracia não é ditadura, tá? Opa, vou errar aqui um pouquinho, bora tirar aqui, tá? Então, voltando, não é ditadura. Democracia não é a ditadura. Então, é outro regime político. Então, é o erro da letra A. Maravilha B. Separava as atividades militares das tarefas administrativas? Não, aqui não há separação. É importante falar que as atividades militares também estavam relacionadas à administração da polis, da cidade. Bora ver a C. Exigiu uma renda monetária? Não, para ser cidadão não exige uma renda. Tá certo? Então tem a isonomia. Todos os cidadãos são iguais perante a lei. Então essa condição de renda, ela não é aplicável em Atenas. Tá errado. Bora ver a D. Procurava estender a participação política para os habitantes da polis? Exatamente. Essa é a alternativa correta, letra D de dado. Tá? E por último, não menos importante, a letra E. Atribuir direitos políticos ao número limitado de indivíduos da cidade. Muito cuidado, porque talvez vocês podem querer marcar a letra E. Mas eu vou ler com vocês novamente a letra E. Atribuir direitos políticos ao número limitado de indivíduos da cidade. Pô, vai ter que editar aqui. Então, vamos agora para a questão de número 2, tá? Mais uma questão sobre cidadania. Então, aqui é o Aristóteles falando, né, gente? Olha só, me acompanha aí. O cidadão não é cidadão pelo fato de ser estabelecido em algum lugar, tá? Diz a questão. Pois o estrangeiro e o escravo também são estabelecidos, tá? Mas não são cidadãos. Estrangeiro e escravo não são cidadãos, embora eles estejam na cidade, mas não são cidadãos. Pois bem, então o texto fala assim, em uma palavra, cidadão é aquele que pode ser juiz e magistrado. E o que o Aristóteles quer dizer com isso? Que só quem pode ser juiz e magistrado
em Atenas antiga são homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. O enunciado. Aristóteles, filósofo da antiguidade. Deixa eu tirar isso aqui, gente, tá? Rapidinho. Tá? Vamos lá. Tirar isso aqui. Vamos lá. Então, olha só. Diz assim, Aristóteles, filósofo da antiguidade grega, refere-se à noção de cidadania aplicável, sobretudo a democracia ateniense, que... Vamos ver aqui, então. Letra A. Conferia poderes ditatoriais? Ditatoriais não, porque é democracia. Então, corta logo essa. Tá? Não é a letra A. Vamos ver a B. Separava atividades militares das tarefas administrativas cotidianas? Não. Atividades militares não são separadas, tá? Das administrativas. Então, tá fora essa aqui também. Letra C. Exigir uma renda monetária? Não, gente, não exige uma renda monetária mínima para exercício do poder político. Tá? O que existe é a isonomia entre quem é cidadão em Atenas. Vamos ver a D. Procurava estabelecer a participação política, procurava estender a participação política para os habitantes da polis. Aqui muito cuidado, porque talvez vocês possam querer marcar a letra D de dado. No entanto, não é a D. Olha o que diz. Procurava estender a participação política para os habitantes da cidade. Quando ele fala habitante da cidade, ele envolve todos os habitantes. E nós sabemos que nem todos os habitantes são cidadãos em Atenas. Mulheres são excluídos, estrangeiros são excluídos, como o texto fala, né? E escravos também são excluídos. Portanto, a alternativa correta dessa questão pode ser a letra E, que diz assim: atribuir direitos políticos a um número limitado de indivíduos da cidade. Exatamente. Vamos repetir? Quem são esses indivíduos limitados da cidade? São homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense. Perfeito? Vamos mais uma? Vamos lá. Mais polis. Questão de número 3. Diz assim, gente. A polis apresenta-se como um universo homogêneo, sem hierarquia, sem planos diversos, sem diferenciação. Isso entre os habitantes, tá, gente? Isso entre os habitantes. Homens maiores de 18 anos, quer dizer, entre os cidadãos. Segundo um ciclo regulamentado, a soberania passa de um grupo para o outro, tá? De um indivíduo para o outro, tá aqui, que são as eleições que acontecem na polis. De tal maneira que comandar e obedecer, em vez de se opor como dois absolutos, tornam-se dois termos inseparáveis, tá? De uma mesma relação reversível, no caso, na polis ateniense. Então, o enunciado diz, sobre a noção de polis expressa no texto, é correto afirmar que ela pressupõe o quê? Vamos lá, então. Vamos ver a letra A. Uma concepção excludente do poder político? Excludente não, né, gente? A ideia do poder era incluir na polis, tá? Então, o erro aqui é excludente. Bora ver a B, uma oposição absoluta entre comando e obediência. O texto fala que não existe uma oposição absoluta, que pelo contrário, oposição, comando e obediência acabam se completando. Vamos ver a C, o modelo político de democracia representativa, muito cuidado, democracia representativa não, porque a democracia na Grécia Antiga ela era direta e não representativa. O cidadão participa nas eleições, tomando decisões. Vamos relembrar, né? Levantando a mão, levantando o braço. O cidadão participa diretamente. Então, não é uma democracia representativa como a nossa hoje no Brasil. É uma democracia direta. Vamos ver a D, pessoal? Uma participação isonômica do cidadão? Exatamente, com certeza, letra D de dado. Tá? Então, o que é isonomia? Que todo cidadão homem, filho de pai e mãe ateniense, são iguais perante a lei. Tá certo? E por último, a letra E, uma ausência de soberania no espaço cívico? A ausência não, tá? O espaço cívico, ele é soberano, tá? Porque a vida se realiza na polis de forma pública e não de forma individualizada. Vamos lá. Agora a gente vai tratar um pouquinho na questão 4 e na questão de número 5, um pouco sobre a questão de ordem cultural
na Grécia Antiga. Tá? Alguns elementos da cultura na Grécia Antiga que são imprescindíveis para a prova do Enem. Primeiro, é que o mundo antigo grego ele é dominado, embora mesmo com o surgimento da polis, ainda é dominado pela religiosidade dos deuses. Então, é uma cultura mitológica, tá? Marcada por diversas divindades, e essas divindades elas têm ingerência no cotidiano do indivíduo. Então, o indivíduo está imbricado, está ligado completamente às divindades. Então, acredita-se que, embora a filosofia, aquele aspecto todo racional, tenha começado a surgir com a polis, mas ele não excluiu completamente o aspecto religioso das múltiplas divindades que atingiam diretamente esse indivíduo na Grécia Antiga. Então, essa informação ela é fundamental para a gente responder a questão 4 e a questão 5. Então, vamos a elas. Diz assim, questão 4. No pensamento grego, tudo o que é musical se relaciona intimamente com o ritual. Vou marcando aqui as palavras-chave, tá? Ritual. Sobretudo com as festas, tá aqui, nas quais, evidentemente, o ritual possui uma função específica. Talvez não haja uma descrição mais lúdica, lúcida, das relações entre o ritual, a dança, tá aqui a dança, a música, o jogo também, que a das leis de Platão, né? Os deuses, diz ele, cheios de piedade pela raça humana, condenada ao sofrimento, ordenaram que se realizassem as festas. Então, as festas guardavam uma relação intimamente com a divindade, segundo Platão. Festa de ação de graças, como descanso, né, para suas preocupações, e deram-lhes Apolo, as musas de Dionísio, como companheiras dessas festas, a fim de que essa divindade, comunidade festiva que está estabelecida, a ordem das coisas entre os homens. Está aqui. Então, o texto aborda a relação entre as festas, os rituais, justamente com uma dádiva divina. Então, diz assim a pergunta da questão. O excerto que aborda a história e pensamento na Grécia Antiga caracteriza-se o quê? Vamos lá, então, respondendo mais essa. Bora ler a letra A. A dimensão material dos sentimentos, material não, né, gente? É imaterial, tá? Então, aborda as questões de ordem imaterial, que é a cultura. Então, não de ordem material. Vamos ver a B. A centralidade do mito na sociedade antiga grega e o vínculo desse mito com manifestações de caráter público. Exatamente, mais uma vez, tá? Sinalizando que a vida no mundo antigo é a vida pública, inclusive nas divindades, e não uma vida privada. Vamos marcar os erros das demais. A fragilidade do politeísmo, fragilidade não. O texto aborda a fortificação do mito e do politeísmo. Vamos ver a D. As origens filosóficas da piedade, ele não trata da filosofia, tá, gente? Enquanto mito de origem, não trata disso. Tá? Então tá errado aí. E a letra E, as matrizes religiosas da democracia, bom, ele não relaciona a democracia e religiosidade, tá? Isso é muito importante. Ele não faz essa ligação. Por isso que não é a letra E. A alternativa correta dessa nossa quarta questão só pode ser, de fato, a letra B de bola. Vamos agora à última questão, que é a questão de número 5, mais uma questão de ordem cultural, que pega a mesma ideia que a gente já comentou anteriormente. Diz assim, a educação física fazia parte da educação dos meninos, tá? Adolescentes na Grécia Antiga, especialmente o atletismo, que ele destaca. Eles praticavam diversos jogos de bola, né? Corrida a pé, tá aqui, salto em extensão com impulso, lançamento do disco, que é muito clássico, a gente vê muito isso nas esculturas gregas, de dardos e de luta. Os treinos eram diários e completavam-se com exercícios variados para fortalecer os músculos, como marcha em terreno acidentado, corrida em círculos, pés batendo nas nádegas, pontapés no ar, movimento de braços, subir na corda também. Então aqui ele destaca que o cidadão tem uma participação, tem uma vida ativa,
principalmente relacionado à educação física. Detalhe, que ele aborda os meninos, ele não aborda as meninas, porque menina não é considerada cidadã, tinha uma outra formação, tá bom? Vamos à pergunta? Com base no excerto e em conhecimentos sobre a Grécia Antiga, a educação física majoritariamente fazia parte da formação de quem? A educação física, vale relembrar, faz parte da vida do cidadão, tá? E não do estrangeiro ou do escravo ou das mulheres. É importante ir com essa informação para essa questão. Então vamos lá. Letra A. Dos estrangeiros? Estrangeiros não, tá fora. B. Dos patrícios atuantes na marinha ateniense? Bom, patrício é Roma, né, gente? Isso não tem a ver com Grécia, tá bom? C. Dos indivíduos dedicados à vida militar desde a infância? Bom, mas não é de todos os indivíduos. No caso do cidadão, tá? Homem em Atenas. Então não são todos os indivíduos. Aqui fica aberto demais. D de dado. Dos cidadãos, homens livres nascidos na polis? Exatamente. A D é a alternativa correta. Tá certo? Letra E. Dos escravos? Não, o escravo não tem essa participação ativa nas questões de ordem de educação física. Tá bom? Então, essas são nossas informações importantíssimas nessa aula, tá bom? É isso e até a próxima.